padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Voltemos nosso olhar para a amada Mãe Maria, que aqui nos congrega, nessa experiência bonita de abrir o coração orando e proclamar a palavra, para acolhê-la com todo o amor. Santo Agostinho, num dos seus sermões, comenta dizendo: quero exortar-vos a não deixardes a fé adormecer em vossos corações quando se levantarem as tempestades e as ondas deste mundo. Não se pode pensar que o Todo-Poderoso, por ter adormecido na barca, não tivesse em seu poder o sono e a morte. Se assim pensais, diz Santo Agostinho, é a fé que está dormindo em vossos corações. Mas se Cristo está acordado em vós, vigilante é a vossa fé. O apóstolo Paulo diz que Cristo habite pela fé em vossos corações, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3. Portanto, mesmo dormindo, Cristo é sinal de um mistério. Os navegantes são os que atravessam esta vida como numa barca, figura da igreja. Todos nós somos templos de Deus. Cada um navega no seu próprio coração e não corre o risco de naufragar quando nutre bons pensamentos. Se teu coração se perturba, diz ele, Santo Agostinho, não te deixes vencer pelas ondas. Mas porque somos homens, não desesperemos se o vento nos joga por terra e traz inquietação à nossa alma. Despertemos a Cristo para podermos navegar tranquilamente e chegarmos à pátria. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Amado irmão, amada irmã, esta passagem do Evangelho narrada por Marcos no capítulo 4 deve nos confrontar profundamente, porque muitas vezes a nossa fé simplesmente se resume a sentimentos de comodidade e de conforto em nós mesmos. Muitas vezes a nossa fé se resume ao interesse de uma lista de necessidade que temos para apresentá-la a Deus. Embora o saibamos, Deus tudo pode, é dele que vem a graça. Mas a nossa fé tem que ser um exercício existencial e espiritual de confiança profunda em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Por isso, Jesus, nessa passagem, coloca os discípulos numa situação para confrontá-los. Convida-os: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão, levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Outras barcas estavam com eles. E começa a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava presente. Deus estava lá, na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. E foi acordado pelo desespero e pelo medo dos discípulos, dizendo: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Meu irmão, minha irmã, quando é que Deus não se importa conosco? Somos seus filhos e filhas. Se assim sentirmos, é exatamente porque precisa desobstruir dentro de nós alguma coisa que está entupida. Deus sempre se preocupa conosco. Por isso, Jesus se levanta, ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. E o vento cessa e há uma grande calmaria.
Jesus, por isso, pergunta aos discípulos: por que sois tão medrosos? O medo que paralisa, o medo que nos faz incapazes de viver a vida, vem exatamente por não sentirmos a presença de Deus e não depositarmos nele toda a nossa confiança. Este é o grande exercício que precisamos fazer para qualificar a nossa vida espiritual e humana. Os discípulos foram perguntados: ainda não tendes fé? Se há medo é porque não tem fé. E se há medo e não tem fé, somos levados a direções que não convêm. Somos levados para viver aquilo que de fato está na contramão do amor. Por isso é preciso, como os discípulos, reconhecer sempre quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem. É a Deus, é Cristo, sua presença. Sentir sua presença e a força do seu amor é, portanto, nos revigorar, nos evitar e nos livrar de todo medo. Do medo que paralisa, que cria o ódio, a disputa, a mesquinhez e não nos faz viver a generosidade da caridade. A fé é o grande dom. Supliquemos a Deus a graça de uma profunda experiência de fé, para que, assentados sobre o alicerce de Cristo, nós possamos viver a vida com generosidade, com amor e sempre para o bem. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira